Fala, Pai Presente! Mais um vídeo para que a gente possa cada dia aprender um pouquinho mais, sempre com o objetivo fim de educar os nossos filhos e preparar os nossos filhos para um futuro que ele cada vez mais, o próprio por princípio, né? O futuro ele é incerto, entre aspas. Mas o objetivo é preparar os nossos filhos para um futuro que cada vez mais fica difícil, né, de lidar, a relação interpessoal, a relação profissional, enfim, cada dia mais fica difícil. Isso não precisa ser nenhum especialista para saber que a dificuldade ela é inerente à evolução e o passar do tempo, a evolução dos anos e o passar do tempo. Daniel, você está sendo pessimista? De forma alguma. Apenas encarando uma realidade e uma tendência. Só para vocês terem uma ideia. Já tem pesquisas, cientistas e especialistas falando que o mundo vai passar por uma nova... Aí o questionamento não é se... Já cravaram que vai ter uma outra pandemia tão nociva quanto essa, né? Então a discussão já não é mais se, é quando vai chegar essa próxima pandemia. E tem outras coisas que aí ao longo dos vídeos eu sempre estou falando, que essas mensagens ideológicas que destroem, que tentam destruir, né, a família, os bons costumes, a infância, a juventude dos nossos filhos, enfim. Mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre a morte. Por que eu vou falar sobre a morte? Porque eu estou relendo o livro de Jó. Estou relendo e assim eu fico impressionado, né, com a Bíblia como um todo, né? Porque toda vez que eu leio, tem um aprendizado novo, tem uma reflexão nova, ela recalcula a rota da minha vida, como um Waze, né? Então eu sempre fico encantado, surpreso, alegre, feliz, enfim, são vários os sentimentos bons quando eu leio e releio a Bíblia, né? Então acho que por conta desse aprendizado de hoje, eu acho que vale a pena compartilhar também, porque falar algo sobre a morte, né? Mas antes, assim, é bom eu deixar claro, sabe, tem gente que... Tem muita coisa que a gente precisa ter muita sabedoria para falar, né? Então, por exemplo, quando eu falo que eu estou relendo, deixa eu abrir um parênteses aqui que eu vou falar da questão da leitura. Eu encontrei com um amigo uma vez, e amigo de quando a gente estudou no ginásio, né, na escola. E eu nunca fui fã de estudar, nunca fui. E o engraçado é que eu passava de ano, né, mas deixava para estudar no último semestre. Mas nunca fui fui um dos mais, era do fundão, um dos mais bagunceiro, né. E aí o tempo passou, a gente se encontrou, e aí ele perguntou pra mim, e aí, você fez faculdade? Ah, falei, fiz, né? Aí, pô, você fez? O que você fez? E aí eu fui falando, né? E é engraçada a expressão das pessoas, eu aprendi a observar isso, né? E ele ficou espantado de ver, de ouvir, né? O que eu tinha feito, os cursos que eu fiz, as especializações que eu fiz, enfim, eu fui falando, ele falou, sério, é isso mesmo? Você fez tudo isso mesmo? E eu falei, fiz, né? Ele custou acreditar, né? Mas, não sei se ele acreditou, enfim, o problema não é esse, o ponto não é esse. Mas, assim, às vezes, talvez você me veja aqui falando e seja uma dessas pessoas, né, que me conheceu lá atrás, lá. Mas, assim, houve uma época na minha vida que eu dei um giro de 180 graus, né? Então, para um determinado tempo eu comecei a me dedicar ao aprendizado, né? Então todo dia eu tento aprender alguma coisa e isso já são aproximadamente 20 anos, não sei se mais ou menos, mas uns 20 anos, tá? Que todo dia eu tento aprender uma coisa nova.
A Bíblia eu já li, e eu só não gosto de colocar número para não virar disputa, para não falar que está querendo se aparecer, mas a Bíblia eu já li mais de uma vez, muito mais que uma vez. E sempre tenho aprendizado. Livros seculares já li também, assim, uma coisa que eu não me preocupo em ficar mensurando, não me preocupo. Eu só leio, eu vou lá e leio. Eu cheguei a ler 4 livros ao mesmo tempo, por orientação de uma professora, amiga, psicóloga. Mas tem gente que fala, eu já li 3, 4, 5 mil livros. Eu não sei se eu já li tudo isso ou mais que isso. Eu sei que foram muitos. Imagina 20 anos sempre com um livro na mão. Qualquer lugar que eu vou, principalmente quando eu vou pegar fila, né? Evito, agora por conta da tecnologia isso é possível, mas quando eu viajei muito, né? Então estava no aeroporto, estava com o livro na mão, estava dentro do avião com o livro na mão, estava dentro de um táxi, estava em todo lugar eu estava com o livro na mão, todo lugar. Então já são 20 anos de uma busca, né, incessante por aprender, e é engraçado, é aquele ditado, né? Quanto mais sei, sei que não sei. Então, assim, livros eu não sei se já foram, sei lá, 2, 3, 4, 5, não sei. Não fico contando, mas foram muitos, muitos. Acho que, mas assim, o mais importante que isso não é só, porque tem aquela questão, né? Tem um trecho da Bíblia que fala que a letra mata e o espírito vivifica, né? Então, eu também me dediquei a aplicar tudo aquilo que eu lia, né? Então, por isso que eu fui fazer trabalho voluntário em orfanato, em hospitais, enfim. Fechado parênteses. Eu não estou aqui de paraquedas, eu tenho um pouquinho para contribuir, é isso que eu quero dizer, tá bom? Então, o vídeo de hoje é para falar sobre a morte, né? Então, eu vou te fazer uma pergunta, papo reto, direto. Se seu filho morresse agora, hoje, eu sei que é difícil de responder, até de pensar, porque a gente não fica pensando nessas coisas, mas assim, é bom, vez ou outra, a gente refletir sobre isso. Qual seria a sua reação se seu filho morresse hoje? Qual seria? Eu vou te falar o que aconteceu comigo, tá? Teve um dia, bom, deixa eu voltar um pouquinho antes aí. Tem uma conhecida que ela, eu tô falando isso também de aproximadamente uns 20 anos atrás. Ela teve um filho, o filho morreu com poucos dias. E a primeira das coisas que ela fez, né, que chamou a atenção, foi dela ter rasgado a Bíblia. Em resumo, não estou condenando nem criticando, que assim, acho que a dor mais intensa, mais forte que uma pessoa pode ter é a perda de um filho. E ela rasgou a Bíblia e num claro sinal, numa demonstração de que ela não acreditava mais em Deus. Esse foi um fato. Agora, voltando para os tempos atuais, a minha esposa, ela tem um amigo que ele estava com ela na calçada, mãozinha dada com ela, e ela viu uma coleguinha, ela se desvencilhou da mão do pai, soltou da mão do pai e correu atravessar a rua para ir com a coleguinha. O carro pegou e infelizmente ela não suportou e faleceu. E ela contou isso para mim. E aí ela falou assim, eu não sei o que seria de mim se isso acontecesse comigo. E ela perguntou, o que seria, como seria para você, né? E na hora, você vê, o que a gente respondesse pensar, né? O que seria? E aí eu respondi, falei, olha, acho que pra mim ia acabar tudo. Ia acabar tudo. Pra mim, a minha vida ia acabar. Pra minha vida ia acabar. Foi essa a resposta que eu dei. Então, por que eu comecei falando, né, do hábito de leitura que eu tenho, de estudar, etc e tal? Porque todo dia eu tento, não consigo todos os dias,
mas eu tento todos os dias ler um pouquinho da Bíblia, ler alguns outros livros, enfim, estudar, aprender, como eu sempre fiz nos últimos 20 anos. No dia seguinte, ela me falou isso durante o dia, se eu não me engano, acho que foi à tarde, ela falou, no dia seguinte, cedo, eu abri a Bíblia e eu sempre marco onde eu paro, né? Então, se a minha proposta é ler o Novo Testamento, eu vou ali marcando, se é o Antigo Testamento, eu vou marcando. E aí, exatamente onde estava a marcação, eu comecei a ler, né? No dia seguinte que eu respondi isso a ela, e estava lá escrito assim, deixa eu ver se eu lembro exatamente o que estava escrito. É mais ou menos assim, se você ama mais o teu cônjuge do que a mim, Deus falando, se você ama mais o teu cônjuge do que a mim, se você ama mais o... Aí, a hora que chegou no filho, matou, né? Se você ama mais o teu filho do que a mim, você não é digno de mim. Não precisei de mais nada. Foi assim, ó, abri e li o que eu tô te falando agora. Em outras palavras, se você ama a Deus, se você amar o teu filho, a tua esposa, o teu marido mais do que a Deus, você não é digno de ser chamado filho de Deus, né? E aí tem várias histórias, né? Várias, por exemplo, Abraão, né? Que tinha o seu único filho e Deus pede para ele sacrificar o filho dele, ele vai e ele levanta, na hora que ele vai... E aí é isso que eu não entendo, né? São histórias tão bonitas, por que a gente aqui, a gente como um todo, né? Não só o Brasil, por que não fazem filmes assim? São histórias tão lindas, né? Mas enfim, e a hora que ele vai, Abraão, você deve conhecer essa história, se não conhecer, vai lá ler lá, que é uma história muito bonita. Abraão, ele tinha 100 anos, 100 anos, e era uma questão da cultura da época, né? De procriar, enfim, ter filhos. Isso é inerente do ser humano. Tá dentro dele, isso está inserido, isso aí tem de série. E ele queria muito ter um filho, e aí ele teve o filho, e imagina, você quer muito algo, você quer um filho, você deseja, aí você tem, aí quando você tem, parece ser uma história meio de sadomasoquismo, mas não é, precisa entender o contexto da época também. Isso é importante entender o contexto da época. E aí Deus pede, fala assim, agora me dá o teu filho, mata o teu filho para mim. Por que isso aconteceu? Porque da onde Abraão vinha, de Ur dos Caldeus, era prática comum, né? Era um povo idólatra, era um povo que tinha na sua cultura sacrifício de crianças. Né? Então Deus mostra que, qual o símbolo dessa história? Que Deus ele não quer nenhum sacrifício de criança ou qualquer tipo de outro sacrifício. O relacionamento com ele não requer nenhum tipo de sacrifício, como que eu posso dizer? Sacrifício que não vai surtir nenhum resultado. Ele quer obediência, que é diferente de sacrifício. Enfim, esse é o símbolo. Eu estou falando a grosso modo, tá? A questão da história de Abraão. Mas tem várias histórias falando sobre a questão de filho, de relacionamento com Deus, sobre a morte específica, que é o vídeo de hoje. Então, quando eu comecei a reler o livro de Jó, a gente sempre vai para aquele viés que ele perdeu tudo e ganhou tudo. Perdeu tudo e ganhou tudo. Mas assim, tem um lado da perda dele, né? Ele perdeu 10 filhos, por mais que ele tivesse mais 50, mais 100 filhos, não tiraria a dor que ele sentiu naquele momento, né? E é muito bonito, porque em seguida que ele vai perdendo tudo, os seus bens, e por último ele acaba perdendo seus 10 filhos numa festa que estava tendo. Em seguida ele fala, não vim para esse mundo, não voltarei. É dor, é dor. Tanto é que fala, né, que ele rasga a roupa, enfim, um símbolo da cultura deles, né? Mas ele demonstrou o que ele fez, né? Ele externalizou aquilo que estava dentro dele. Nu eu vim, nu voltarei. Em seguida,
Então a pergunta é, né, se acontecer com a gente, como é que a gente reage a isso? Porque é óbvio que a gente não espera e nem fica pensando nisso, mas a gente tem que saber que isso pode acontecer. E como é que a gente vai reagir a essa situação? A gente vai entregar os pontos, vai deixar de viver? Eu conheço gente que por casamento, é uma outra coisa, né? Pô, não deu certo o casamento. Acabou a vida? Não, não acabou a vida. Acabou um casamento. Não acabou a sua vida. Entende? E vai. Ou, por exemplo, pega a questão da morte do filho mesmo. Tem 3 filhos, um filho morreu, minha vida acabou. Não, não acabou. Você tem mais 2 filhos, eles estão te observando, né? Dentro do discurso aqui, eu sei que é muito fácil falar, porque a gente não vivenciou isso. Eu sei que é muito duro, mas por isso que existe a palavra de Deus para preparar a gente para determinadas situações, principalmente para a morte. Então, quando eu trago esse assunto para a baila aqui para discutir, Jó ele nos dá esse ensinamento, né? E depois lê, né? Lê, se você tiver oportunidade, lê. Outra coisa que muita gente não fala e às vezes passa batido quando a gente vai ler o livro de Jó, falando da questão da paternidade, hoje tudo que eu leio dentro da Bíblia, o meu olho, o meu filtro é paternidade, né? Jó, no comecinho do livro, ele reunia, né? A família se reunia, todo mundo, os filhos faziam as festas, chamavam as 3 irmãs e estava todo mundo ali em família, acabava a festa no dia seguinte, de madrugada, deixa eu olhar aqui pra câmera, de madrugada, ele dobrava os seus joelhos e ia orar, pedir perdão pelos eventuais pecados que seus filhos tinham cometido contra Deus. Uma eventual blasfêmia, um eventual pecado. Então, olha só o que é, né? O zelo e o cuidado de um pai com o filho, né? Ele pedia perdão dos pecados que os filhos eventualmente pudessem cometer contra Deus. Não é à toa que ele era um homem mais próspero, né? Então, assim, para um cristão, a prosperidade ela tá ligada ao relacionamento com Deus e como ele enxerga Deus. E como ele enxerga a família é importante, sim, mas primeiro Deus e depois a família. Se você amar mais o teu filho, mais a tua esposa, mais o teu marido do que a Deus, você não é digno dele. Denner, como é que você reagiria se seu filho morresse? Eu sei que ia doer demais, porque só quem é pai sabe esse tipo de relacionamento, né? Esse tipo de sentimento. Acho que ia doer muito. Mas eu ia continuar fazendo as mesmas coisas que eu faço hoje. As mesmas coisas. Lógico que ia doer. Ia sentir muito. Mas Deus está no controle. Se isso um dia acontecer, por que eu penso isso? Porque Deus fala que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade dele. Então tem que confiar. Mas por que meu filho morreu? Talvez aqui a gente nunca vai saber, nunca vai ter resposta. Aquele menino lá que o ladrão, no Rio de Janeiro, que o ladrão roubou o carro da mulher e saiu arrastando o menino, desfigurou completamente a criança, andou não sei por quantos quilômetros, arrastando o menino que ficou preso no cinto e saiu arrastando a criança. Por que, Deus, que isso acontece? Ninguém vai saber por quê. Por que a criancinha morre? Por que a criancinha pega câncer? Por que a criancinha é atropelada e morre? A gente nunca vai saber. Mas acho que o mais importante é saber que Deus, para quem acredita, obviamente, né? Que Deus ele tem os seus propósitos e a gente precisa confiar nele e prosseguir para o alvo que é a nossa salvação. Tá bom? Então, acho que a ideia é trazer essa reflexão, né? A gente às vezes não pensa, às vezes não treina o nosso
interior, né, o nosso subconsciente, e tem que treinar, tem que conversar, tem que pensar numa série de coisas, porque tem muita gente que se perde, né, em várias situações, principalmente nessas que a gente, obviamente, não quer que chega nunca, que é o falecimento de um ente querido, e às vezes ela se perde, ela entra num limbo, num ostracismo, numa espiral tão profunda que ela não volta mais. Pô, tem gente, você deve conhecer, tem gente que por um, como é que eu posso dizer, um acidente, um incidente, uma catástrofe, enfim, qualquer coisa, ela não volta mais, não volta nunca mais. E é preciso, gente, né, principalmente para quem tem mais de um filho, né, ou para quem já tem filho, que às vezes tem algum problema pontual e entra no problema e o filho tá vendo, né? O filho tá vendo. E ele sempre se espelha na gente, né? Mas a reflexão é essa, né? Se você quer estar preparado, acho que a Bíblia é um livro extraordinário para poder deixar a gente cada vez mais forte interiormente, equilibrado emocionalmente, para lidar com as agruras da vida, porque acontece. Isso pode acontecer com você, pode acontecer comigo. Teu filho pode morrer, pode pegar uma doença. Quantas crianças pegam doenças raras e a gente, sabe, se compadece e tudo, mas acaba acontecendo, todo dia acontece. Obviamente que a gente nunca deseja isso, nunca espera isso, mas pode acontecer. E a pergunta é, como é que nós vamos reagir a uma situação dessa? Tudo bem? Só uma reflexão, acho que vale refletir sim. Enfim, acho que é isso. Acho que é isso. E não se esqueça, né? Não se esqueça de estar junto dos seus filhos. Compartilhe esses vídeos. Eu volto a dizer, não tem objetivo nenhum de ganhos financeiros com isso aí. É um trabalho voluntário, acho que vale compartilhar. Enfim, é isso, pessoal. Um abraço, tchau.